Gostaria de falar um pouco hoje sobre cuidados paliativos, mas como que na prática nós podemos implementar isso. Seja você um profissional de saúde que trabalha no ambulatório, na enfermaria, ou mesmo um cuidador profissional ou familiar. Ah, doutora, mas ninguém falou sobre cuidados paliativos para esse paciente de quem eu estou cuidando. Não tem problema, não é uma questão de nomenclatura. Se você identifica que essa pessoa de quem você está cuidando tem uma doença grave, debilitante, que a torna, né, mais dependente de ajuda no dia a dia e que impacta a qualidade de vida, você está apto, com as suas múltiplas habilidades, a cuidar dessa pessoa visando melhorar essa qualidade de vida. Então, a gente usa a abordagem dos cuidados paliativos para poder fazer a diferença nesse aspecto. Então, é importante que você se atente a 4 dimensões principais aí, né? A gente divide em 4 dimensões para organizar o nosso raciocínio. Então, primeiro se atente do ponto de vista físico. Essa pessoa de quem você cuida, que tem essa doença limitante, ela apresenta algum desconforto físico? Ela apresenta dor, falta de ar, dificuldade para dormir, né? Intestino preso, talvez ela tenha dificuldades, talvez ela precise de algum tipo de sondagem, ela usa uma sonda nasogástrica, uma gastrostomia, uma sonda vesical de demora. Então, identificar desconfortos e dificuldades relacionados a esses aspectos físicos é uma função de quem se importa do ponto de vista dessa abordagem de cuidados paliativos com o paciente. A segunda dimensão a se atentar é a dimensão social e familiar. Então, que tipo de situações dentro dessa dimensão podem estar comprometendo a qualidade de vida da pessoa? Então, nós podemos estar falando, de repente, de algum conflito familiar, de uma insuficiência de cuidadores e dificuldade de identificar pessoas que possam ajudar nessa colaboração. Pode ser uma limitação financeira para adquirir medicamentos, fraldas e, de repente, adaptações dessas prescrições podem já fazer diferença. Busca por uma orientação de um assistente social, por exemplo, pode dar um direcionamento sobre recursos e caminhos a se buscar. Talvez estejamos falando de um paciente que está claramente numa fase final de vida e a família tem essa angústia e dificuldade sobre como conduzir caso isso aconteça. Então, são orientações importantes também. Então, ajudar a organizar tudo isso é importante. Às vezes, o paciente está passando por uma dificuldade nesses relacionamentos intrafamiliares, nessa questão do cuidado, e isso vai se refletir ou ele vai queixar de uma forma física, né, com um sintoma físico, com uma angústia que não melhora. Então, precisamos nos atentar a isso. Na terceira dimensão, vamos prestar atenção nos aspectos psicoemocionais. Às vezes nós estamos tão imersos naquela rotina de cuidados, de medicamentos, de exames, de consultas, que nós esquecemos de parar, respirar e olhar nos olhos, né, do paciente, da pessoa, e entender como está sendo para ela passar por tudo isso. Então, é importante que nós tenhamos e concedamos à pessoa esse respiro, esse espaço seguro para ela expressar as suas emoções. Talvez não serão as emoções que nós gostaríamos de ouvir. Nós gostaríamos sempre de ouvir que a pessoa está plena, feliz, ressignificando tudo, mas nem sempre será assim. Então, nós precisamos estar honestamente diante dela e aberta a ouvi-la em sua necessidade, né? Se formos profissionais, né, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos, tivermos um treinamento para esse acolhimento profissional, né, faremos isso de uma forma, mas se você é o familiar, o cuidador profissional, você poderá ouvir da sua forma, de uma forma empática, sem desvalorizar a queixa, sem falar, isso não é nada não, isso vai passar. Não, assim, valide. Eu sinto muito que você está passando por isso, eu sei que é difícil, como eu posso te ajudar melhor agora? Então, esse caminhar juntos é muito importante. E, por fim, nós vamos acolher e pensar em cuidar também da dimensão existencial e espiritual. Então, quando a gente está diante de uma doença debilitante, é comum que a pessoa seja levada a pensar: por que comigo? Por que isso está acontecendo? Enfim, o que eu faço com isso do ponto de vista mais transcendente, né? Então, ajudá-la nessa trajetória é importante. Não é fazer nenhum proselitismo de forçar uma crença que não é a dela,
mas talvez encorajá-la nos recursos que ela já tenha, trazer mais para perto uma comunidade de fé que faça sentido para ela, né, se ela desejar, enfim, e dar espaço para ela trazer também essas questões que também, se não cuidadas, podem se manifestar com uma angústia e com sofrimentos de outras ordens, certo? Então, eu queria encorajar vocês a darem esse passo. Não fiquem acuados atrás de uma prescrição engessada. Quando estiverem cuidando de alguém com sofrimento evidente, com uma doença limitante, estejam ali de uma forma mais ampla, estejam abertos a ouvi-la, né? Se disponham a caminhar com ela, mesmo que você possa fazer isso de uma forma por um curto espaço de tempo, né? Ah, eu sou fisioterapeuta, esse não é meu espaço, né? Quando a gente está falando de um paciente com doenças limitantes, esse paciente precisa de um cuidado interdisciplinar. Então, embora, claro, cada área terá ali a sua função determinada, todas elas devem convergir para isso, né? Então, a escuta, ela é uma habilidade, ela é uma ferramenta de todos. Então, que nós sejamos ali pessoas diante de outras pessoas